Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Essa semana a gente bateu 10 mil inscritos aqui e eu queria te agradecer, né, por fazer parte desse grupo. Eu não imaginei que em tão pouco tempo a gente fosse chegar a esse número. Na verdade, eu nem imaginei chegar neste número. Então, eu queria te agradecer por fazer parte desses 10 mil inscritos aí no meu canal. Se você ainda não faz parte, venha, vamos caminhar para os 15, vamos caminhar para os 20, sei lá, quantos mais Deus assim nos permitir e for a vontade dele para nós, né? Para que a gente continue aí levando a mensagem de Deus. E qual é ela? É a mensagem de amor, é a mensagem de perdão, é a mensagem de restauração e tantas outras coisas que englobam aí a restauração de um casamento, né? A restauração de vidas, a transformação deste casamento e também a transformação de vidas. E as pessoas me perguntam muito sobre a questão do falar que você busca por restauração, fala ou não fala. Quando eu faço a mentoria individualizada, agora eu vou fazer um merchan rapidinho, eu atendo algumas meninas, né, individualizada, na mentoria individualizado. Claro que isso tem um custo, porque eu já não dou mais conta de falar com todo mundo que me procura. Na verdade, é como eu sempre digo nos meus vídeos, pelo menos uma vez eu vou ouvir a sua história lá no Instagram e vou te responder. Depois eu já não consigo mais acompanhar. Então as meninas que fazem questão, que querem conversar um pouquinho comigo, aí a gente faz a mentoria individualizada. E para quem não consegue, não tem esse valor disponível, ou né, não pode fazer esse investimento, não quer fazer esse investimento, eu também fiz um e-book 21 dias. Aí o e-book é só o livro mesmo, mas aí você pode usar esses textos e essa devocional que eu deixei para vocês aí durante 21 dias, tá bom? A mentoria são 15 e no livro são 21 dias. E aí, eu sempre, para algumas eu digo, uma das primeiras perguntas que eu faço: você já falou para ele que você busca por restauração? E muitas vezes a resposta é não. Não, eu não falei. E eu acho isso de muita importância. Claro que no meu caso funcionou, então tudo aquilo que funcionou para mim, eu quero compartilhar com vocês, para que possa funcionar para vocês também. E importante, eu gosto de trazer o Wagner aqui, porque aí ele vai contar, né, o outro lado, e eu sei que vocês gostam de ouvir o outro lado também. Então hoje a gente vai perguntar para ele qual foi a importância para ele, né, quando ele soube que eu buscava por restauração, se isso mudou alguma coisa, como é que foi esse processo aí? Olá, boa tarde, um prazer falar com vocês novamente. Então vamos lá, hoje é um interrogatório aqui, né? Ela vai fazer a pergunta e eu vou responder. Então, faz a primeira. Bom, quando ele saiu de casa, como eu contei no vídeo anterior, em outros vídeos, nós estávamos muito decididos, né, sobre o que nós deveríamos fazer, tanto da minha parte quanto da parte dele. Só que há alguns anos eu já havia desistido do nosso casamento. Então, eu já dizia para ele, né, que eu já não queria mais, que ele não atingia as minhas expectativas como mulher, que eu também acreditava que eu não atingia as expectativas dele como homem, enfim. Então, depois de toda essa conversa, de tanto dizer que não queria mais, que não dava mais, que a gente devia seguir cada um o seu rumo, ele decidiu ir embora. Nessa certeza também de que não dava mais para nós. E depois que Deus me restaurou, eu busquei por restauração.
E assim que Deus falou comigo, eu liguei pra ele e eu contei pra ele o que tinha acontecido. Então conta pra elas como foi que você se sentiu, qual foi, né, o que isso mudou. Só antes de responder, ela falou do tempo que a gente ficou aí, porque eu errei com ela lá atrás, então não houve perdão. Então a primeira coisa que tem que haver para a restauração de um casamento tem que haver perdão. Nunca ninguém erra sozinho. Na minha opinião, sempre tem os dois lados. Então, seja grave, seja médio, seja pequeno o problema, tem que haver perdão. Se não haver perdão, não há restauração. Até combina aí, né? Então, no nosso caso, ou não havia perdão, por isso que não havia restauração. E então, ficou nessa, a gente foi empurrando com a barriga até quando o diabo falou assim, eu preciso colocar alguma coisa para eles terem coragem de separar. Foi onde ele colocou outras pessoas e aí tivemos a coragem, né? A gente precisava ter um outro degrau para poder sair do degrau que a gente estava. Do diabo, isso, né? E vamos lá, na pergunta, quando ela me ligou, né? Então, assim que a gente se separou, né? Setembro, né? De 2020, e aí um mês depois, acredito eu, outubro, se eu não me engano, ela foi restaurada, né, depois de uma situação, e aí no mesmo dia, assim, isso aconteceu, tipo, uma conversa eu com ela, tá? Então houve a restauração dela ali e na madrugada, no dia seguinte, alguma coisa assim, ela me ligou dizendo que Deus tinha restaurado a vida dela e para mim era uma situação porque eu fiquei sabendo de algo que, tipo, que Deus me mostrava. Mas aí o que aconteceu? Aí eu desconfiava, no começo eu desconfiava, falava assim, ó, não acredito, Deus não pode ter sido assim, restaurado de uma hora para outra e tal, mas plantou uma semente lá no meu coração, no meu cérebro, falei, nossa, realmente ela restaurou, só que eu também estava todo errado, né? Então eu precisava de restauração. Então acredito que quando ela falou que houve uma restauração da parte dela, automaticamente, assim, mesmo eu querendo ser aquele não quero tal, mas automaticamente Deus colocou aquilo no meu coração para eu restaurar também, porque a partir daquele momento eu comecei a falar, o que eu preciso fazer? Como eu estou, né? E aí foi indo as etapas. Aí ela foi, assim, já de imediato falando que Deus tinha restaurado a vida dela, que ela precisava restaurar o casamento, e eu não queria, estava lá com a OM e não queria. E aí teve umas outras etapas. Você quer que fale já das outras etapas? Não. Mas assim, no momento, naquele dia, você consegue recordar, naquele dia que eu te liguei, qual foi a sensação que você teve no primeiro momento? No primeiro momento foi o que eu disse aqui. Eu duvidei. No primeiro momento eu duvidei. Depois, as outras situações... Você duvidou do quê? De mim ou do que Deus podia fazer? Das duas coisas. Duvidei das duas coisas. Tanto de você quanto do que... Não, na verdade eu duvidei do que você podia fazer. Porque de Deus a gente não pode duvidar. Mesmo estando errado, eu não estava com Deus. Porque eu estava errado, né? O diabo estava me oprimindo, eu estava com a Emma, então não tinha Deus ali naquele momento. Depois, quando eu entrei no meu processo de restauração, também, que foi logo, demorou muito, mesmo estando lá fora, Deus começou a trabalhar no meu processo de restauração. Por quê? Porque a Camila estava orando, a mãe dela estava orando, jejuando, um monte. Então, quando você ora, faz uma campanha ou coisa do tipo para a vida do seu cônjuge, ou pessoas estão orando ali, obviamente que o Espírito Santo vai trabalhar. Se ele teve um encontro com Deus, se ele é uma pessoa cristã, salva, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, porque tem pessoas orando ali. Sim, inclusive esse é o tema do nosso próximo vídeo, né? Se a gente deve continuar orando e se surte efeito a nossa oração. Então vamos deixar para o próximo vídeo. Sim. Mas
Então, no primeiro momento, você duvidou. E, de fato, foi o que ele falou pra mim. Que eu estava doida. Você tá doida, né? Imagina. Eu me lembro agora, que... nos 16 anos, você nunca me falou isso. Eu não esperava ouvir dela. Tipo, eu acho que já falei isso em algum vídeo nosso aí, que eu não esperava... ela sempre foi mais, assim, nunca deu o braço a torcer. E eu não esperava dela vir uma reconciliação. Mesmo que fosse de qualquer briguinha. Já brigamos aqui porque o prato tava no lugar errado, sei lá. E aí eu sempre, ou porque por algum motivo eu sou aquela pessoa que ia lá, ia querer fazer as pazes e tal, e ela não, tipo, ficava com aquela cara fechada. E aí naquele momento eu falei, como é que pode? Foi uma separação, a gente entrou num acordo. Ela falou tudo aquilo que ela falou pra mim, é bom mesmo, falamos com diversas pessoas, grupos, etc. Tipo, tá tudo bem, que o diabo fala assim, ó, tá tudo bem, pode separar, tá tudo bem. Você vai arrumar outra pessoa, você vai ser feliz, você também vai arrumar outra pessoa, você vai ser feliz. E eu, que maravilha, sem contar que a gente tem um filho, né? Então, a gente não... cego, literalmente cego. Porque se você pensar que você tem um filho, você tá cego, né? Primeiramente que não a Bíblia diz, né? A Bíblia é clara sobre o divórcio. E depois você tem a sua família, que Deus fala que é a família dele. Então, você não pode destruir uma coisa que Deus preparou. Entendeu? E aí, no primeiro momento, eu duvidei. Mas aí, como eu falei pra você, ficou plantada a semente. Porque quando Deus começou a restaurar a minha vida, aí eu comecei a querer que ela entrasse em contato. Tipo, de alguma forma, ou ver alguma coisa, queria ter certezas. Aí acontecia, aí... Peraí, então deixa eu só frisar um pouco sobre esse primeiro momento. O que eu falo pras meninas? Aqui, ó, uma consultoria, uma mentoria, um pouquinho da mentoria. O que eu falo para as meninas? Para achar o momento certo, né? Que Deus, ele traz o momento certo para você poder falar o que você sente. Porque se você não disser ao outro o que você sente, ele jamais vai saber. Se eu não tivesse te ligado aquele dia, você ia imaginar que eu ia querer restauração? Não, pelo contrário. Não. Pelo contrário. Né? No nosso caso aí, que eu sei que é o caso de muitas pessoas também. Mas, assim, falar... E quando a gente fala, eu não esperei o momento certo. Eu fui no impulso. Na mesma hora eu já liguei, já falei. Na verdade, eu fui incentivada pela pessoa que me acompanhou nesse processo. E ela falava, vai, liga pra ele, fala com ele. E aí isso me encorajou e eu acabei ligando, falando. Só que, assim, o que eu diria pra você é pra você não criar expectativas pra esse primeiro momento, pra essa fala... Né? Você vai contar pra ele o que você sente, você vai contar pra ele o que você busca, sem esperar nada em troca. Não espere que ele, no mesmo momento, converta o caminho dele, volta pra sua casa e fala, ai, meu amor, que bom que você voltou. Não, que não é assim que acontece. É porque existe, cada caso é um caso, né? Eu já falei que se tiver 1 milhão de restauração vai ser diferente, porque cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Não cabe aqui a gente ficar falando da situação de cada um, cabe saber que Deus restaura independente do tamanho do seu problema. Sim, mas alguns princípios, eles são básicos em toda a restauração. E eu acredito na importância de que o outro saiba o que você busca e com quem você busca. Né? É importante você dizer para o seu cônjuge que você não está sozinho nessa, que tem alguém com você. E esse alguém que está com você é o alguém que move montanhas, que transforma vidas, que é Deus. Então, eu sempre pergunto para as meninas, você já disse para ele que você busca por restauração? Você já, verbalizou os seus sentimentos? Porque eu acho importante. Então, no primeiro momento, ele... Aí ela fala, quando ela falou que no primeiro momento ele não vai acreditar, sim, porque é normal, é do ser humano, tipo, principalmente se você viver um tempo, uma vida, não sei, tem pessoas que são 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, no nosso caso eram 16 anos de turbulência, então, como é que pode do dia para noite? É natural a gente desconfiar, mas é essencial você falar. Por quê? Porque aí depois, o próprio cônjuge, estou falando da situação nossa, tá? E a minha situação, eu queria saber, isso é verdade? Por mais que eu tinha opressão do diabo, através de diversas coisas, por pessoas, de ferramentas, o diabo ele é assim, ele usa qualquer meio. E o meio que você menos espera para você poder não largar lá
o caminho do inferno. Ele usa de qualquer meio. Então, só que mesmo assim, eu nasci num lar cristão, sei da palavra, então eu queria saber. Então, e como que era? Então não adianta você, aqui ela não está falando para você, fala assim, mostrar, tudo bem, você vai contar, ó, Deus falou comigo que se você foi restaurada, depende da situação que era o seu casamento, o que ele não gostava, como ele era, tal, você tem que primeiro restaurar a sua vida, do seu cônjuge você tem que orar que Deus vai trabalhar, porque você ora para Deus restaurar a sua vida e depois Deus vai restaurar a vida dele. E aí o que acontece? Você vai falar, depois não adianta, só que assim, se você teve uma real transformação, isso vai ser natural. Tô falando da nossa situação, é natural, não é agora ficar fazendo propaganda, ó, vou colocar um folder aqui na minha porta, ó, quando ele passar aqui, vou pegar meu filho e tal, tô restaurada. Não é assim. Tô até brinquei porque ela tinha versículos aqui nas portas, mas não era o caso. Porque o que acontecia? Eu tinha acesso à nossa casa e tal, não tinha problema nenhum, porque a gente nunca teve problema com isso, então eu tinha acesso e eu acho que eu já contei algumas vezes, e aí eu percebia, eu fui percebendo a transformação dela sem ela fazer questão de me mostrar. Porque aí ela estava restaurada e ela estava fazendo o que Deus estava mostrando para ela, o que ela tinha que mudar. Automaticamente, eu fui percebendo. Automaticamente não, né? Deus foi me mostrando o que realmente... Ah, dá para mudar realmente? Ah, eu posso mudar? Porque o que acontece? O casamento é feito de duas pessoas. Então não adianta e às vezes, muitas vezes, uma completa a outra. Então ela precisava ceder de um lado e eu precisava ceder do outro. E uma restauração é isso. Deus fala, você está errado nisso e você está errado nisso. Então você precisa consertar aqui, ele precisa consertar aqui para você se encaixar. Não quer dizer que ela vai melhorar, não é que é melhorar, ela vai mudar 100%, porque tem coisas que é da essência dela, e tem coisas da minha essência, isso não tem nada a ver. Mas a gente aprende a lidar com isso, aprende a lidar. Isso não é mais, passa a não ser mais um problema. O que eu costumo falar para ela, que aí o que acontece? É o amor. Você consegue imaginar o amor de Deus por nós? Ele morreu na cruz, entregou seu único filho por amor de nós. Então isso é o verdadeiro amor. Então quando você sente amor, por exemplo, eu a amo, eu canso de falar para ela, então eu quero vê-la feliz. Isso é automático. Eu tinha, antes da restauração, tal, eu também fazia algumas coisas, mas tentando esconder meu erro, vê-la satisfeita, mas com erros, então não adiantava. Não era por amor, era por tipo, ó, tem que ser homem, tem que ver minha mulher feliz, mas e todo errado, né? Então, agora não, eu faço, é o que eu falo para ela, eu faço pelo meu amigo, pelo meu colega, pelo meu funcionário, por que eu não vou fazer muito melhor para minha esposa? Então, é o que eu falo para ela, se eu tiver que tiver na rua, tiver que andar pelado e dar roupa para ela andar, eu vou dar, porque assim, eu quero vê-la feliz, entendeu? E qualquer gesto, pequeno, grande, médio, então eu quero vê-la feliz. Ah, o que faz feliz? Ah, tal coisa faz ela feliz. Então eu tenho que fazer para ela ser feliz. E a mesma coisa ela, o que faz ele feliz? Às vezes para ela é difícil fazer alguma coisa que para mim faz eu feliz, porque para ela não é natural, mas ela tem que se esforçar. E a mesma coisa para mim. Agora não é um esforço mais, porque assim... algumas coisas, claro que vai com o tempo, né? Mas não é mais esforço, né? Você faz por amor, entendeu? Isso, mas, então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que ali, naquele dia, foi um ponto de partida, certo? Você saber que eu queria restauração. No primeiro momento, eu não obtive respostas, obviamente, pelo contrário. E o que eu digo, o meu recado, a minha dica para vocês é que diga uma vez sim, porque eu acho que o outro lado precisa saber o que você busca, porém, não fique o tempo todo dizendo. Eu queria, por exemplo, eu liguei para ele no domingo, eu me lembro que foi num domingo, disse para ele o que estava acontecendo. Na segunda-feira eu queria ele dentro da minha casa com a mala dele. Não, e não é assim que funciona. Né? Aí depois desse seu primeiro passo, vem todo um trabalhar de Deus. E aí no dia seguinte eu quis ligar de novo, e no outro dia eu quis ligar de novo, e eu quis ficar falando. Aí foi quando a OM entrou no meio, porque ela
viu o perigo, e aí ela quis falar comigo, e aí eu pus os pés pelas mãos, aí fui bloqueada, enfim, porque eu devia ter dito no domingo e me recolhido e esperado o agir de Deus, e não. É difícil. Eu disse e quis ficar insistindo o tempo todo, vocês viram o que eu falo, e eu sou, né? E eu queria que ele entendesse naquele mesmo momento o que eu já havia entendido, como se o tempo dele fosse igual ao meu, e não é. Eu tô falando por ela agora, ela fala assim, ó, eu deveria não ter falado mais, ter falado a primeira vez. A gente sabe que não é fácil. Você tá sozinha na sua casa, às vezes com um filho, tá lá e dorme, fica pensando, a memória tá com outra, e eu me coloco na situação, é complicadíssimo, é pesado. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, ele não tá em paz. Você pode ter certeza que ele não tá em paz lá. Ele tá... Eu vejo aqui muitas conversas, ele tá feliz lá e fala que não sei o quê, que é OM, não sei, e vários adjetivos aí e tal, que tá feliz. Não tá. Ele tá da boca para fora, internamente é pesado, porque ele sabe, o homem, ele é o cabeça do lar. Então, e principalmente se ele conhece a palavra de Deus, ele sabe que Deus colocou o casamento ali para ele cuidar. Então, se a esposa está buscando a restauração do casamento, que na verdade deveria partir dele, na minha opinião, porque ele é o cabeça do lar, entendeu? Até biblicamente fala, assim, o homem tem que cuidar disso, né? Cuidar da sua família. As mulheres são mais fervorosas em oração, né? São mais dedicadas. Acho que por isso que são, porque tem um mundo, né? Tem um mundo, tem o Satanás. Eu vi um post aí, acho que ela leu agora, não sei se foi hoje, se foi ontem, que as mulheres querem os homens casados. Não foi isso que a gente viu em algum lugar? As mulheres querem os homens casados. Então o diabo, vocês têm que entender que a gente está lutando contra forças espirituais aí. Principados e potestades. Exatamente, contra o Satanás. Você não está lutando contra uma mulher, contra uma secretária, contra uma menina que trabalha no trabalho dele, contra uma conheceu na academia. Não, você está lutando contra o Satanás. Pode ser fulana, beltrana, ciclana, não interessa o nome e o CPF. Interessa que o Satanás vai usar a pessoa que qualquer um ali, entendeu? Então, é pesado. Você tem que só com oração mesmo, jejum, você tem que ter paciência. Sabemos que não é fácil. O nosso caso, ela citou também, Deus foi misericordioso com a gente, porque foi muito rápido. Na época demorava. Pra gente que tá dentro do processo é longo, né? Parecia que passou uma vida. E daí hoje a gente conta histórias, pode 3 meses, porque um mês a gente tava... 2 meses e meio. 2 meses e meio. Na época parecia que eu tinha ficado 3 anos. Na verdade, quase 3 meses mesmo. 25 de outubro até 17 de janeiro, quase 3 meses. Quase 3 meses. Mas assim, se você for analisar hoje, nossa, 3 meses, pouco tempo. Mas para quem tá dentro do deserto, é muito tempo. Para ela, foi muito mais tempo que para mim, porque eu entrei no deserto não sozinho. Eu entrei, mesmo estando com o OM, eu entrei no meu deserto. Então, vocês têm que entender isso. Ele não tá restaurado, porque ele não tá no deserto. Às vezes ele tá com a OM, mas ele tá no deserto. Não é porque ele tá com a OM, porque o homem é diferente da mulher. A mulher, ela tá ali, ela se fecha, acabou e pronto. O homem não, às vezes ele tá com outra mulher e tal, mas ele tá... Porque ele tem aquele negócio da carne, mas o espírito dele... E tô sendo sincero pra vocês, eles vão até me massacrar. Alguns homens querem me massacrar, né? Quando eu faço algumas coisas. Porque eu já falei pra eles que eu vou falar a verdade, não minto, não gosto de mentir, então eu não tenho problema em expor a verdade. Então, o homem, muitas vezes, ele vai ali pra estar com a pessoa pra se aliviar. Se é que vocês me entendem. Eles vão se aliviar. Acabou. Se não existe amor, se ele tem um amor por você, ele está opresso ali. Mas o amor, eu vejo muitas histórias aqui de mulheres falando, mas ele fala que me ama. E ama. Só que o diabo tá querendo tirar, entenda. Não é ele, não é a pessoa que está com ele. Vocês têm que entender que é o Satanás que quer derrubar. Então, a gente tem que orar. Todos nós cristãos, temos que orar para que orar, jejuar e constante. Isso é uma luta constante, tá? Ela não acaba quando seu marido volta, não. É constante.
Porque ele não vai ficar satisfeito, ele nunca está satisfeito. Graças a Deus, desde quando eu voltei, 9 meses já vai fazer, né? Nunca tivemos um desentendimento, assim, grave, nada. Então, por quê? Assim, porque a gente tá buscando todo dia. A gente tem discussões, às vezes, mas a gente resolve, né? Mas bem, assim, eu não consigo nem imaginar. Eu falo que o nosso vizinho falou assim, será que mudou outro casal aqui pro lado da gente? Porque, não que a gente ficava brigando, tá? O tempo todo, mas é porque quando a gente brigava, aí era discussão alta mesmo, tal, aquela coisa. Aí eu fico falando, será que o vizinho acha que mudou outro casal pra cá? O que aconteceu na casa dele? Entendeu? Aí mas até testemunho. Isso é um testemunho também, entendeu? Provavelmente eles ficaram sabendo que eles sentiram a minha falta, depois de 4 meses eu volto, não falamos, mas alguma coisa eles sabem que aconteceu, entendeu? Então tá bom, ó, a gente já tá aí 25 minutos, porque é o povo que fala, né? Mas... o assunto rende, né? Não tem jeito. Só pra finalizar, amor. Então, eu disse o que eu queria, insisti algumas vezes, que eu acredito que tenha sido meu erro. Uma vez e pronto, acabou. No primeiro momento, você ficou surpreso, óbvio, mas depois, só pra gente finalizar, você ficou com aquilo dentro de você? Ficou e eu fiquei procurando. Aí foi onde eu disse que eu não terminei. Foi onde que eu falei. Aí quando ela não estava em casa, eu vinha, tipo, sabia que ela não estava em casa. Então eu vinha e ficava, tipo, deixa eu ver, sabe aquela coisa? Nas minhas coisas. Uma vez ela deixou as coisas, porque ela deve comentar com vocês, ela escreve tudo, todos os dias. Fez um diário. Na verdade, ela já fazia isso também antes, né? Já sempre fez diário, né? Sei lá, quando era mais quando era moça, né? E tal. E aí ela fez um diário, e ela é muito de anotar as coisas também. Então, uma vez eu cheguei aqui, a cama tava com a Bíblia, livro, um monte de anotações, eu falei, ainda passou pela minha cabeça aquilo lá, será que eu fiz isso de propósito e tal? Olha a situação, né? Tipo assim, a dúvida, né? Mas beleza, passou. E aí depois um outro dia, aí tinha uma parte disso, aí depois... As minhas anotações não eram de propósito, né? Tinha um intuito, mas deixar assim, talvez tenha sido de propósito no meu subconsciente, porque se eu quisesse eu podia esconder, né? Aí uma outra vez eu passei aqui, aí não tinha nada. Que eu tinha saudade da minha casa, então, tipo assim, tem dia que eu passava aqui e ficava, não tinha ninguém aqui, mas eu ficava sozinho, só para dar uma olhada e tal, e aí eu fui buscar dentro de um caderno, de um livro, alguma coisa do tipo, e comecei a ler tudo, e aquilo, nossa, tipo, eu falei, nossa, realmente não é possível que ela tá escrevendo isso aqui à toa, né, tipo, tá escondido aqui, senão ela ia pendurar aqui nas paredes para eu poder ver, então, tipo, sabe essas coisas? Então é cada um. Ela falou, o meu erro foi falar de novo, falar 1, 2, 3 vezes, no caso dela. De repente, ou no seu caso... Não, mas quando a gente fica falando muito, fica chato. Se você falar muito, dá a impressão de que a pessoa tá querendo te vender alguma coisa. É que nem vendedor. Ele fica falando o tempo todo. Então, ele tá querendo te mostrar alguma coisa que talvez não seja. Agora, eu creio que você possa falar... E cada um vai entender. Você tem que ter sabedoria para entender a sua situação. Quando você deve tipo, dar aquela pitada para ele poder entender alguma coisa. Mas o principal de tudo vai ser... eu vou contar o nosso caso. Foi quando eu obtive a certeza da mudança de vida dela. É isso que eu ia falar. Esse foi o principal. Não adianta você falar. Por isso que eu falo, tem que haver uma restauração real na sua vida pessoal com Deus. Aí, tudo isso que a gente está falando para você vai ser automático. Não é precisar ninguém falar para você. Porque automaticamente você é de Deus. Então, quando você é de Deus, você crê. Hoje, por exemplo, quando Deus restaurou minha vida também, até eu creio tudo. Vai prover o alimento amanhã? Vai. Então eu não me preocupo mais, eu era ansioso, tinha uma série de problemas de ansiedade, que hoje eu não tenho. Por quê? Que mesmo antes, sabendo que Deus ia preparar tudo, sendo fiel, hoje é mais ainda, entendeu? Então é isso, gente. Para finalizar, então, a nossa ideia é exatamente essa.
fale uma vez, diga o que você sente para que o outro saiba disso e depois você não precisa ficar repetindo. Mostre as suas palavras, as suas atitudes é que vão comprovar aquilo que você disse. Exatamente. Né? Então, amor, quero restauração, quero tudo de novo. Aí no outro dia ele te procura, ou depois de uma semana, ele some, depois de uma semana ele te procura, você, sai daqui, e chuta igual um cachorro velho. Não. Aonde tá a diferença? Aí ele não vai enxergar... Aí cai o principal. Se você foi restaurada, isso não vai acontecer, porque não aconteceu com ela. Ela nunca, por mais que eu, uma determinada situação, falei um monte de coisa pra ela, ela nunca chegou com os 7 pedras e falou nada. Ela sempre estava tranquila. Por quê? Porque ela estava orando um monte, jejuando, então estava restaurada, transformada. Então, e mesmo quando eu me alterava, porque uma vez ou outra eu me alterei, eu ligava depois, eu pedia perdão, falava assim, desculpa, eu não deveria ter falado assim com você. E, né, então a gente precisa mostrar mudança nas nossas atitudes também. Tá bom, pessoal? Nosso vídeo já ficou longo demais. Então, a gente volta depois, né, amor, pra falar outras coisas e mais outras coisas. A gente tá sempre por aqui, vocês já sabem disso, né? Pergunta que a gente responde. Qualquer dia eu vou fazer aqui. Lá no Instagram eu sempre faço caixinha de perguntas, qualquer dia eu vou fazer aqui. Vamos responder aqui. E me segue lá também, @kpurpurina, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, prazer.